cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém! Amém ou amém? Amém! Eu estou um pouco tensa. Parece que é a primeira vez que eu vou pregar. Mas o Senhor sabe todas as coisas, amém? Sou missionária Vanessa, para quem não conhece, sou da Presbiteriana Renovada. Tenho por pastor o Sebastião Guerra e o pastor Antônio Santana. São pastores abençoados. Pastores que são minha cobertura espiritual, e a pastora Edenilza é uma grande amiga. Eu sei que Deus ele não une pessoas, ele une propósito, amém? Amém ou não amém? E essa mensagem que o Senhor colocou no meu coração é uma parte do livro que o Senhor deu para que eu escrevesse. E aí eu falei, Deus, quero que essa mensagem seja uma mensagem de advertência ao teu povo. Uma mensagem que realmente o povo entenda quem é Deus e o que nós estamos fazendo na terra, amém? Eu quero já de antemão agradecer os amigos particulares que estão aqui, que vieram nos prestigiar. Eu quero que o Senhor abençoe a vida de vocês. Leonardo, Deus abençoe a sua vida, a sua empresa, a sua família, a arte digital, em nome de Jesus. O microfone está falhando um pouquinho. Abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 30, verso de número 19. Após isso, abriremos a Bíblia em Eclesiastes, capítulo 12, versículo de número 13 e 14. Deuteronômio, capítulo 30. Só precisava um pouquinho só de retorno. E abaixa um pouquinho o fundo. Deuteronômio, capítulo 30, verso de número 19. Amém? A palavra de Deus diz assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti. Escolhe, pois, a vida, porque tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que viva tu e a tua semente. Lá em Eclesiastes, capítulo 12, versículo de número 13, diz a palavra do Senhor: de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os teus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Diga após mim: todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra, até tudo o que está encoberto, seja bom ou seja mal. Amém? Toma o teu assento. Tu tem liberdade para adorar o Senhor e dizer o quanto Ele é bom. Amém? Antes de eu adentrar o tema da mensagem, eu quero, para que vocês venham se familiarizar com essa mensagem, entender como está a nossa atualidade de hoje. Digo os seres humanos, digo nós cristãos, digo a nossa vida secular, a nossa vida espiritual e a nossa vida com Deus. Quando nós olhamos para a atualidade, para o mundo onde nós habitamos, nós começamos a olhar coisas que não estão no seu curso normal, sim ou não? Sim. Então nós começamos a olhar para a palavra de Deus quando Ele começa a falar sobre o juízo, sobre um tempo que o Senhor trará à existência de tudo o que está encoberto, não só aquilo que falamos quando o homem ouve, não aquilo que fazemos quando o homem vê, mas até aquilo que está no secreto do nosso coração, até aquilo quando nós estamos sozinhos. Deus trará à existência de juízo de todas essas coisas. Acontece que no cerco da onde nós estamos vivendo, chamado mundo, jaz o maligno, sim ou não? Sim. E a Bíblia diz que ele tem cegado o entendimento dos incrédulos. Mas eu e você não estamos nesse critério. Nós cremos no Senhor, sim ou não? Sim. Acontece que além da incredulidade do povo de Deus, além da situação dos deuses que estão cegando o entendimento dos incrédulos, a apostasia
apostasia, coisas que estão em nosso meio, tem cegado o povo de Deus. A apostasia tem criado heresias e costumes corriqueiros, na qual a Bíblia condena. A apostasia tem afastado o povo dessa doutrina. A apostasia tem afastado o povo da presença de Deus. A apostasia tem feito o povo acreditar em coisas que não estão em Gênesis, Apocalipse. E o povo não está percebendo, porque a apostasia chega de mansinho. Aí acontece que com essa apostasia levanta-se heresia. Desculpem a teologia da prosperidade. Desculpem os teólogos da teologia da triunfalidade. Desculpe-me o evangelho da facilidade. Mas Jesus não morreu para você receber um carro. Jesus não morreu para levantar profeta para dizer isso que te digo. Jesus morreu para nos dar a graça merecida e merecida pelo povo, porque o povo tem rejeitado a graça, se esquecendo que o tempo do juízo virá. É um tempo engraçado, aonde os cristãos vivem da maneira que querem, fazem os deleites do seu desejo, da sua carne, como querem. Esses filósofos enviados das trevas, que não têm conhecimento de quem é Deus, cria-se frase. E o pior é crente colocando no Facebook, nas redes sociais: viva hoje como se não houvesse amanhã. Eu quero dizer que o apóstolo Paulo disse: viva hoje como se Jesus fosse voltar amanhã. Só que o problema é que o povo crente vive hoje como se não houvesse consequência de nada. Tem gente que diz que ama Deus, que serve a Deus e tem um caso com o capeta, achando que Deus se deixa se escarnecer. Mas lá na Bíblia diz assim, Gálatas 6:7: ei, não vos enganeis, pois Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que você plantar, você vai colher. Verdade. Agora, uma coisa que me deixa muito intrigado, lá em Deuteronômio, onde nós lemos a Bíblia, Deuteronômio 30, diz: escolhe tu hoje o caminho do bem e do mal, da vida ou da morte. Isso chama-se livre escolha. Você tem todo o direito de escolher o que você vai plantar. A semente que você planta, ela é responsabilidade tua, mas você vai colher, e isso não tem como contener. Você não vai ter privilégio de escolher o que você vai colher, mas aquilo que você planta, com certeza você vai colher. E o que você tem plantado na presença de Deus? Eu quero falar uma coisa que me deixa muito chateado em relação à palavra. É o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 5. Abra sua Bíblia. Capítulo 5, primeiro versículo. Nem vou falar o restante. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação tal, que nem ainda entre os gentios. Como é de haver que abuse da mulher do seu pai? Ele está dizendo, apóstolo Paulo, irado. Ele está perplexo em saber e falar da imoralidade do povo que se diz servo de Deus. Ele não está falando do ímpio, ele não está falando daquele que não conhece a palavra, ele não está falando daquele que tem conhecimento pleno da palavra, ele está falando daquele que conhece a Bíblia, que já recebeu a graça, que conhece a verdade, que diz que recebeu a graça, que é liberto, que é curado e que é sarado. Mas a imoralidade em nosso meio é o que mais tem. Pecadores que não se convertem e não se arrependem. Eu não vim aqui para julgar você, eu vim aqui levar você a se arrepender. Eu vim aqui para dizer que ainda há tempo, porque ainda estamos em um tempo, infelizmente, de que o povo tem rejeitado a graça. Passamos no tempo da lei, estamos no tempo da graça. A graça é para todo mundo? Negativa, a graça não é para todo mundo.
aquele que se arrepende, aceita, confessa, se arrepende e deixa. A graça te alcança, a misericórdia te alcança. Mas o problema é que o incrédulo no nosso meio, não é incrédulo, não. Muitos não acreditam nem que Jesus vai voltar. Muitos acham que Jesus não vai voltar. Pois eu estou dizendo que nós estamos perto do fim. A imoralidade em nosso meio, a prostituição, a corrupção, a mentira. Nunca se viu uma geração que se intitula ter a marca da promessa, corrupta, mentirosa, enganosa, prostituta, infame, hipócrita. Nunca se viu. Como que você pode dizer que você tem a marca da promessa se você ainda tem os costumes do mundo? Se você ainda tem dentro de você a escravidão do diabo, a os vossos pés estão muito mais perto da porta aberta do inferno do que do céu. Missionário, o que é isso? Eu já aceitei Jesus, glória a Deus. Agora o que você está fazendo para perseverar? O que você está fazendo para constituir a sua coroa? O que você está fazendo para verdadeiramente chegar naquele dia e não ser rejeitado por Deus? Aleluia! Entremos então no tema da mensagem. O grande tribunal. Quem estará em tua defesa? Diga para o teu irmão, o grande tribunal. Quem estará em tua defesa? Amados, nós sabemos que uma audiência comum na nossa Constituição brasileira, o artigo 5 da Constituição Federal Brasileira diz que todos perante a lei são iguais sem distinção de qualquer natureza. Somos todos o quê? Iguais. Todos o quê? Perante quem? Diante de Deus também somos iguais. Com Deus não há favoritismo. Com Deus não há missionário. Com Deus há servo, há pecador, há arrependido e há os que não se arrependem. Aleluia! E todos diante da lei de Deus não haverá acepção. Deus, Ele faz a graça, nos constituiu a graça por intermédio de Jesus, porque a Bíblia diz que Deus não nos escolheu para sofrermos a grande ira dele, mas para sermos salvos por intermédio de Jesus Cristo. Aleluia! No tribunal se denota como o juiz, promotor e advogado, e eu, réu. Diga assim, eu, réu. Eu, réu. Nós temos 3 varas, a familiar, a civil e a penal. Só que eu vou englobar elas 3 em uma só. E vamos falar então de conduta moral e conduta de caráter. Vamos falar então daquilo que você faz quando os olhos de Deus estão sobre você, mas a humanidade não te vê. Existe diferença numa conduta moral, que são as coisas instintivas da sua carnalidade pecadora. Sim ou não? Sejam elas a fornicação, a prostituição, qualquer um que denigra o teu tempo. Isso é uma conduta moral. Conduta de caráter. Agora vai um pouco que vai arrochar com o ramo. São aquelas pessoas com falta de caráter que dão sinônimo a quê? Pessoas que falam e não fazem, pessoas que assumem compromisso e não vão, pessoas que começam a maquinar em sua mente em querer puxar o tapete de alguém, pessoa que quer fazer a cabeça do outro de degrau, pessoa que quer comprar e não pagar. O parênteses, quando a gente compra alguma coisa de boa fé e não conseguimos quitar por qualquer situação. Outra é quando o ser humano que diz ser crente já compra na intenção de ser caloteiro. Isso é conduta moral. Isso não é povo que vai herdar o céu. Alabracandarabaxeca, alabaça. Aleluia! Mente engana. Cria-se falcatruas. Em nosso meio tem isso. Uma vergonha. E ainda batem no peito dizendo: eu sou salvo. Você pode até ser salvo se você se arrepender antes de morrer. Só que a morte pode cruzar o teu caminho hoje
E Jesus então pode ter voltado para você hoje. Isso no tribunal, o promotor, por sua vez, cria-se estratégias em todo o teu conhecimento para te acusar, para fazer com que você pegue a pena máxima, para que você realmente saia de lá culpado. O seu advogado por sua vez, é estabelecido pela pessoa, pelo seu cliente, por uma procuração. Procuração essa que te dá plenos poderes para que o seu advogado pleiteie a tua causa na qual você está sendo acusado, sim ou não? Você senta com o teu advogado, conta as suas razões para ele olha se ele está na área dele e fala assim: o caso é meu, assina aqui a procuração, me dê plenos poderes para que eu possa pleitear os seus direitos diante de Deus. Eu gostaria de, por favor, que ninguém andasse, que ninguém conversasse, por gentileza. Acontece que a palavra de Deus diz que nós temos um advogado perante ao Pai. Em 1 João 2, 1 e 2 diz que o Senhor, filhinhos meus, não pequeis, mas se pecares, tem um advogado perante ao Pai. Acontece que Jesus está na figura de advogado supremo da nossa vida, constituído pela cruz do Calvário, sim ou não? Sim. Mas o povo tem banalizado o sacrifício de Deus, de Jesus na cruz do Calvário. Tem banalizado em si os ferimentos de Jesus. Tem banalizado e cuspido nos cravos presos em sua fonte. Sabe por quê? Porque o crente ele peca, continua pecando, finge que não aconteceu nada, achando que está tudo certo. Tem uns aí que diz que uma vez salvo para sempre salvo, é mentira do Satanás. Irmão, a graça foi instituída para que você possa ser melhor do que você foi ontem. A graça ela te deu o poder de alcançar a misericórdia do Senhor se você se arrepender, se você confessar e se você deixar. O problema é que o povo não confessa mais. O problema é que as pessoas não falam mais com Jesus. O problema é que o povo não quer renunciar à velha criatura mais. O povo acha que ir na igreja de domingo, dar glória a Deus, está tudo certo. Vir aqui cantar o louvor e ir embora, está tudo certo. O povo acha que você vir aqui dar oferta no gasofilar, está tudo certo. Eu quero dizer para você que você precisa se converter de novo. Se converte hoje porque ainda é tempo. Acontece que nosso nome é escrito no livro da vida. Isso denota-se como uma procuração dada a Jesus a pleitear os nossos pecados. Só que em Apocalipse 12, capítulo 12, versículo 10, parte B, diz o seguinte: que Satanás no reino celeste fica gritando diante do tribunal, acusando o servo de Deus do pecado. O crente acha que pode fornicar, sair andando como se nada tivesse acontecido, mas se esquece que o promotor chamado Satanás levanta em alta voz, gritando no reino celeste, dizendo: ao pecador agora, a sua testemunha fiel, o Espírito Santo, diante de Deus. Deus, como juiz supremo, indaga o Espírito Santo, e imediatamente, com gemidos inexprimíveis, o Espírito Santo diz: é verdade. E ali, na hora que Deus vai sentenciar, se você se arrepende, Jesus intercede por você. Mas se você não arrepende, ali há uma sentença. A morte vai cruzar o teu caminho, porque o salário do pecado é a morte. Meu Deus! O problema é que o povo não está nem aí. E eu não quero dizer só imoralidade, porque a Bíblia diz: você que está em pé, vigie para que não caia. O problema é que na vida do crente o pecado tem que ser involuntário. Mas o povo tem premeditado para pecar contra Deus. O pecado na vida do crente acontece, esbarra e cai. Mas quando você já está com a tua mente com o pecado nela, sua natureza vai sempre te dominar. Quantos querem ir para o céu?
temos então um advogado supremo em nossa vida. Mas para isso precisamos que você tenha intimidade com Deus. E a intimidade ela só é constituída quando há conversa. O advogado que vai no dia da audiência e pegar o seu processo lá, ele sempre vai levar a parte mal, porque ele não te conhece. Mas Jesus, ele te conhece. Irmãos, o critério de Deus julgar nunca mudou e nunca mudará. Em 2 Pedro, capítulo 2, verso de número 4, diz que Deus não poupou nem os anjos. Porventura Deus te pouparia por quê? O problema é que o povo, esses teólogos que dizem que Deus é misericórdia, e Ele é bom, e Ele é amor, e Ele é isso, se esquece de dizer que Ele é bom consumidor. E é por isso que a igreja está fria. E é por isso que o povo não busca. E é por isso que o povo não dá lugar. É por isso que o povo não tem intimidade com o Espírito Santo. Porque está tudo na moralidade anormal da natureza humana e pecada dentro das nossas igrejas. Há quem diga que quando se levantam os profetas a advertir a tua igreja a voltar à presença de Deus, sempre tem um enviado das trevas que se levanta para refutar. Não, isso aí é coisa para Deus. Para de julgar, eu não estou julgando ninguém. Estou te advertindo, porque de Gênesis a Apocalipse, todos os profetas levantados desde o Antigo Testamento foi para dizer: volta à presença do teu Deus, volta para o caminho do teu Deus, volta a ser servo. Irmão, eu tenho essa saudade de saber que as pessoas adentravam o templo há 20 anos atrás e eles eram impactados pela glória de Deus. Um tempo onde as crianças eram batizadas pelo Espírito Santo. Em um tempo que o povo realmente temia o Senhor. Há 4 semanas atrás, subindo ao monte, estávamos louvando com o povo da minha igreja, e Deus disse assim: filha, desce. Quando eu desci, Deus falou assim: o povo não me teme mais. O povo não está mais nem aí para a volta do meu filho. O povo está levando as coisas com a barriga. O povo já não teme mais a minha ira. Irmão, não queira se aceitar junto com aqueles que Deus se irá. Pelo amor de Deus, é tempo de você voltar aos primórdios do primeiro amor. É tempo de você voltar a ter a essência da presença do Espírito Santo. Tem muita gente dentro da igreja que está oca. Tem muita gente dentro da igreja que está com a alma ferida. Sabe por quê? Porque não tem comunhão com o Espírito Santo. Não tem comunhão com o teu advogado. Só que o povo fala assim: não, eu já tenho um advogado, ele já sabe das minhas situações. Irmãos, abre sua Bíblia em João, capítulo 5, versículo de número 22. João, capítulo 5, versículo de número 22. Aleluia. A palavra de Deus diz assim: e também o Pai, ninguém, mas deu ao Filho todo. Não é missionário. Jesus não é nosso advogado, mas no grande tribunal, quando eu falo quem estará em tua defesa, é justamente isso. O tempo da graça é para que Jesus venha conhecer os teus pecados, porque naquele dia só vai ter ele e Satanás. E ele, como ninguém, não tem ninguém melhor para conhecer o teu processo do que o teu advogado, sim ou não? Naquele dia você não terá direito à resposta. Naquele dia você não terá direito ao teu advogado. Naquele dia, o teu próprio advogado é que vai dar a sentença. O teu próprio advogado se tornará juiz. Aí você vai fazer o quê, irmão? Aí eu pergunto para você uma coisa. Todo mundo gosta de falar esse versículo: se Deus é por nós, quem será contra nós? E se Deus for contra você, quem será por você? Misericórdia para quem? Misericórdia é tempo de buscar agora. Misericórdia é tempo de se achar agora. Misericórdia é tempo de se arrepender agora.
e da sua conduta de caráter com a tua família. Irmãos, eu vou rasgar aqui, porque o que mais tem é gente falando do céu. Hoje eu vou falar do inferno. O que mais tem de gente é falando de bênção. Hoje eu vou falar de maldição. Escolhe tu o caminho que você quer andar. Ninguém aqui é inocente. Eu gostaria que as crianças não estivessem aqui, mas se estão, os pais colocam em xeque o que eu vou falar. Acontece que sua conduta moral e a sua conduta de caráter, quando está em relação à tua família, eu quero dizer como é você, pai, com os teus filhos, mãe com os seus filhos, filhos com os seus pais, maridos com as suas esposas, esposas com o seu marido. Eu quero falar de uma coisa que o diabo tem colocado muito rápido. Eu vou falar só de um pecado chamado lascívia. A lascívia é tudo aquilo que te faz, cria uma vontade, te instiga ao sexo. Dentro de 4 paredes, no silêncio do teu quarto com o teu computador, como tem acontecido a sua conduta moral? E a sua conduta de caráter? O que mais se vê nas redes sociais são homens casados, crentes, dizendo que já recebeu a graça com conversinha com mulher no bate-papo. O que mais tem são pessoas tímidas que se tornam ousados à frente da câmera, achando que ninguém está vendo. Meninas com WhatsApp que se acham que vão casar com o homem de Deus, mas ao invés de ser Esther, são Jezebel na frente da internet. Na igreja, roupa de crente, cara de crente, cabelo de crente, mas lá no seu quarto, no silêncio onde ninguém está vendo, entre aspas, porque ninguém se esconde dos olhos de Deus, e assim como eu li em Eclesiastes 12, aquilo que está em oculto, seja bom ou seja mal, Deus trará juízo. Eu quero falar com os adúlteros que acham que por causa de uma tela ou de uma câmera não há concepção, não há o coito formal. E aí dizem, não é adultério. Então rasga a Bíblia quando diz, quando você pensa, você já adulterou. Verdade. Ou é missionária mais boa? Se fosse isso, ainda a gente tentaria relevar. O problema é que o povo gosta de se masturbar, achando que aí vem aqui, levanta a mão, e aí tem muita gente que põe a mão na cabeça dos outros para orar. Ninguém glorifica nessa hora, né? Ninguém clama misericórdia nessa hora. Eu estou falando loucura? Não. Verdade. Irmãos, na instituição de advogados dos Estados Unidos, houve um estudo que 67% dos divórcios foi por causa da internet. Meu Deus. Quantos casamentos estão acabando por causa da internet? Quantas pessoas você tem adulterado a tua família, a tua casa, por causa da ousadia que o diabo te dá na frente da internet? Jovens, muitos. Na época que eu fazia direito, que eu fazia estágio na terceira DP em São Paulo, era o que mais tinha, era gente recorrendo à polícia por causa de vídeos vazados. Que dirá agora, isso era em 2005, nós estamos em 2014. E o povo é crente. O nome de Deus escarnecido por causa de quem? Por causa de nós. Isso está escrito na Bíblia, não é a missionária que está falando. Como está a sua moral, a sua conduta de caráter com a tua família? E as esposas que o marido não cumpre os devidos deveres com a sua casa, começa a ser chamada a atenção, começa as pessoas então começar a te elogiar, te gamelar, como no estado de São Paulo o povo fala, de enganar. Aí começa a ter ousadia. Aí começa também a gostar do papo do camarada que está com você na internet. Quero dizer, mulheres, que isso é adultério. Não é só o toque. A questão é que o povo está aliviando. E a lascívia tem entrado com sapato
sapatinhos de algodão na sua vida para destruir a tua vida cristã. E o problema é que tem gente que vai ouvir uma mensagem dessa e vai endurecer, vai criticar, vai fazer um toninho aí. Quem me deu a mensagem foi o Espírito Santo, e ele se garante. O Espírito Santo tem começado a gemer diante de Deus, dizendo que não tem como um povo que se diz lavado e remido, vivendo no pecado, a obra câmara, a chama, um povo que não se envergonha, um povo que não olha para o céu com temor. Apóstolo Paulo pergunta: temes tu, Deus? Responde: sim ou não? Não ouvi, sim ou não? Sim. Ótimo, Satanás também teme a presença dele. Crente, a igreja está cheia. Quanto tempo que você não dobra o joelho e busca intimidade com o Espírito Santo? Há quanto tempo você está escorado? Há quanto tempo você não lê a Bíblia? Porque, irmão, a consciência levada ao povo a se arrepender, ele conhece a palavra, dobra o joelho, se arrepende e deixa e não peca mais. Sim ou não? Sim. Aquele que começa a ficar pecando, levanta, cai, levanta e cai, levanta e cai. O que acontece com ele? Ele é salvo? Por quê? Porque em Hebreus capítulo 10, versículo de número 26 diz ele: você que vive voluntariamente no pecado e já recebeu a graça, eu quero dizer para você que não existe mais atração pelo teu pecado. Só resta a espera do juízo e da morte. Do que, irmão? Diga juízo. Vai ter sentença ou apelação pelo teu advogado perante a você, que bate no peito dizendo que já é crente lavado ele. Irmão, que diferença tem a tua conduta moral e de caráter daqueles que não conhecem a Deus? Tem muita gente lá fora que não conhece a Deus, que tem muito mais completude daquele que já recebeu a graça. Não é, missionária? Como assim? Falei claro, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que os filhos da terra são muito mais prudentes do que os filhos da luz. Nós somos prudentes. Acontece que o povo não quer mais a graça de Deus. O povo vive como quer. O povo começa a criar os deleites e desejos como quer. Como é a sua conduta moral e familiar perante a sociedade? Fofoca muito, crente. Cria muita contenda. Dá vazão. Cria inimizade, porfia, ciumeira, essas coisas todas que estão escritas em Gálatas 5. Como é a sua conduta, então, perante o crime? Calúnia está no Código Penal. E o que mais tem no nosso meio é calúnia. O que mais tem no nosso meio é fraude. Um querendo ser maior que o outro. Um querendo pregar melhor do que o outro. Um querendo louvar melhor do que o outro. Um querendo ter mais eloquência na oração do que o outro. Eu quero dizer que Deus não está preocupado com eloquência, com conhecimento, com faculdade, com anel de teologia. Deus não está preocupado com diploma. Deus está preocupado com intimidade. Deus está preocupado com renúncia. Deus está preocupado com arrependimento. A nova câmara checa é com isso que Deus está preocupado. Onde os primórdios da igreja? Aonde eu lembro hoje de anciões com a sua cabeça branca, que não sabiam ler, mas abriam a Bíblia e a glória de Deus caía. Muitos dizem do império do medo, de uma igreja ali, que eu não vou intitular o nome, que colocava medo em todo mundo. Mas acontece que era um tempo que menos tinha adultério, traição, casamento, divórcio na igreja. Hoje você casa por qualquer coisa, você está se separando. Não deu certo, estou aqui, eu já conheço gente aqui que é presbítero e tem 3 mulheres. A Bíblia que eu prego está dizendo, meu Deus, seja homem de uma mulher só. Mas aí o povo fica murcho, né? Nossa, missionária, mas você está sendo Caxias. Eu nunca vi que a Bíblia tem assim, seja
maleável, os jovens, com as crianças, com aqueles que são frágeis. Irmão, o céu é ganho à força. E a força é para você renunciar ao teu eu. O problema é que o povo quer levar bagagem para o céu. Eu quero dizer que se você não se despir hoje do pecado, você vai para o inferno. Glória a Deus, aleluia. Isaías 33, versículo de número 14, diz: os pecadores de Sião se assombram, o tremor surpreendente dos hipócritas. Quem dentre vós habitará o fogo consumidor? Quem dentre vós habitará nas labaredas eternas do inferno? Responde aí você. Quem dentre vós habitará no inferno? O inferno, o povo pensa assim, é um lugar que queima. O inferno não existe. Tem gente que diz que é crente e nem o diabo fala que existe. É ou não? Acha também que o diabo é só quando alguém está endemoniado e se manifesta. Eu quero dizer que o diabo está todo tempo te acusando com isso. E é por isso que tem gente que abre a Bíblia e se afasta da presença de Deus, porque a Bíblia acusa. Não, irmão. O que acusa é a sua consciência para você se arrepender. O que acusa é você ficar revolvendo no pecado. O que acusa é o momento em todo tempo você pecar e se esquecer que você quer o céu. O povo de hoje, facilidade. O povo hoje quer pregadores que pregam prosperidade. O povo hoje quer profeta da mentira. Eu digo é da mentira, porque tem muita gente desconcertada. Aí levanta o enviado das trevas e diz assim: eis que te digo que Deus tem se agradado de ti. Desde quando Deus tem pacto com as trevas? Desde quando aquilo que é santo se mistura com o que é profano? Sei, calamaço e calamaça. Desde quando aquilo que é santo? Deus é santo e requer que os seus servos sejam santos. Aleluia. Santidade ainda convém a essa casa. Santidade ainda convém aos filhos de Deus. Aleluia. Graças a Deus. Para de viver com essa capa. Para de dar poder e grandes poderes ao promotor que te acusa. Jesus morreu por mim e por você. Jesus foi martirizado na cruz do Calvário, para que eu e você pudéssemos ter o direito de dobrarmos o nosso joelho e ter de volta o nosso relacionamento com Deus. Aleluia. Obrigado. Glória a Deus. Mas o povo tem banalizado isso. O povo não quer isso. O povo quer estar onde tem oba-oba. O povo quer estar onde tem aqueles movimentos ocos, confundido com o avivamento, com o Pentecostes. Eu quero dizer que quando Deus está presente, quando o avivamento do Espírito Santo está presente, pessoas são curadas, quebrantadas, batizadas, saradas, curadas e libertas. Aleluia. Isso é na Bíblia, isso me garante. A palavra que eu prego ministra em nosso meio. O povo que age leviano começa a falar coisas que fazem cócega aos teus ouvidos. Jesus foi o maior pregador do inferno. Jesus, no seu tempo em terra, foi a pessoa e o profeta que mais falou do inferno. E o crente quer viver como se ele fosse arrebatado. Missionário, nós vamos ser arrebatados? Vamos. Mas você vai estar pronto para ser arrebatado? A sua conduta moral e de caráter está 100% para que você seja arrebatado? A tua intimidade com o Espírito Santo está 100% para que você seja arrebatado? Os plenos poderes que você deu para o seu advogado está 100% para que você seja arrebatado? Meu Deus. O que nós estamos fazendo com a igreja? Distorcendo o evangelho, pervertendo o evangelho, colocando Deus na prateleira. Quando o negócio está arrochado, não lembra de Deus. Quando o negócio ficou ruim aqui, eu lembro de Deus.
quero. Só que quando eu procurar, Ele vai estar onde Ele quiser. Porque Deus não se deixa escarnecer, irmão. É só nós que somos tontos. Deus não é não. Nós enganamos a nós mesmos. Há quanto tempo você não fala em língua estranha de verdade? Há quanto tempo você não fala com Deus aquebrantado? A sua oração é automática. A inversões de valores fez com que a igreja tivesse uma adoração automática. Entra na igreja, vai no culto de domingo, crente de macarronada. Irmão, eu vou falar uma coisa aqui. Eu falei para uma pessoa, eu gosto muito dessa pessoa. Não pensa que eu sou grossa, não. Eu disse que pessoas que podem vir de semana na igreja, que não trabalham até 8 horas da noite, sabe? Trabalham até 6 horas da tarde, e só vem no domingo na